Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana até 2 de agosto de 2026. No cenário internacional, o FONC, comitê responsável pela política monetária dos Estados Unidos, manteve a taxa básica de juros entre 13,50% e 3,75% ao ano, conforme esperado por cerca de 70% dos investidores. Dos 12 diretores com poder de voto, 3 deles defenderam um aumento da taxa básica em 0,25 ponto percentual. Lembrando que dissensos dessa magnitude não são comuns. O comunicado foi o mesmo em relação ao adotado na decisão realizada no mês de junho, e o grande destaque, naturalmente, envolveu a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Kevin Warsh. Ele afirmou, por um lado, que não existe meta flexível de inflação, ou seja, o alvo único é 2%. Isso pode ser caracterizado como uma postura mais hawkish, mais dura. No entanto, ele afirmou que aumentos de juros podem fazer parte da solução, ênfase para o podem, e também defendeu a ausência de forward guidance, ou seja, de sinalizações a respeito dos próximos passos para a política monetária, pois isso, na sua visão, obriga o mercado a se ater a respeito dos dados econômicos, do balanço de riscos da inflação, sem o posicionamento do Fed. Isso acabou gerando uma queda dos rendimentos dos títulos da dívida americana de prazos curtos, por exemplo, 2 anos, e um aumento significativo dos rendimentos envolvendo prazos longos de 30 anos, ou seja, uma certa desconfiança envolvendo uma possível leniência do Fed no tocante ao combate à inflação para prazos relativamente mais curtos, e em função da piora, da contaminação do processo de formação de expectativas a respeito dos preços, isso exigindo um custo maior em termos de sustentação de juros altos no futuro para recolocar então a inflação na meta de 2%. No tocante ao próximo encontro a ser realizado no mês de setembro, existe uma probabilidade já amplamente majoritária de mais de 70% com relação ao aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos. Além disso, pessoal, nós tivemos a revelação do PCE, a medida preferida de inflação por parte do Fed para o mês de junho. O índice cheio registrou uma pequena deflação que veio em linha com as expectativas e que acabou sendo puxada essencialmente por uma queda bastante significativa dos preços de energia, ainda por conta da assinatura do memorando de entendimento entre Estados Unidos e o Irã, que trouxe um alívio significativo para os preços do barril de petróleo, e o núcleo de inflação, que é o recorte sem alimentos e energia, subiu 0,1%, inclusive abaixo das expectativas de mercado, que apontavam uma alta de 0,2%. Por um lado, os preços dos bens, dos manufaturados, acabaram acelerando um pouco, enquanto os serviços desaceleraram. Ainda com relação aos Estados Unidos, nós tivemos a primeira leitura do PIB referente ao segundo trimestre de 2026, um crescimento de 1,5%, lembrando que esse é o ritmo anualizado contra o período imediatamente anterior da série com ajuste sazonal. O dado acabou vindo abaixo da expectativa de mercado, então os analistas esperavam 2,1%, que foi basicamente o mesmo número registrado no primeiro trimestre de 2026. No entanto, a composição acabou sendo mais benigna, porque houve uma aceleração significativa do consumo das famílias, de 0,5% para 3,2% de crescimento, e isso fez com que a demanda privada doméstica registrasse aí um crescimento que não era visto desde o terceiro trimestre de 2025. Aqui no Brasil, destaque para os dados do mercado de trabalho referentes ao mês de junho. Então a PNAD mostrou que a taxa de desemprego, a taxa de desocupação caiu de 5,6% para 5,4%. Na série com ajuste sazonal, com base em estimativas de mercado,
houve um pequeno aumento da taxa de desemprego, mas permanece ainda em patamares muito próximos às mínimas históricas, em torno aí de 5,5%, e o grande destaque ficou por conta de uma nova desaceleração no ritmo de crescimento da massa real de salários, considerando a variação anual, patamares inferiores a 4%, ou seja, o impulso que a renda fornece para o consumo tende a ser menor, considerando aí a dinâmica dos próximos meses. Com relação à PNAD, nós tivemos para o mês de junho uma surpresa positiva, então aproximadamente aí um pouco acima de 140 mil vagas sendo geradas, o mercado esperava em torno aí de 110 mil postos de trabalho, considerando as vagas formais com carteira assinada, porém no acumulado do primeiro semestre nós tivemos aí em torno de 922 mil vagas sendo geradas, ou seja, uma desaceleração significativa em relação aos 1,22 milhão que foram registrados aí no mesmo período de 2025, ou seja, sinais que mostram um mercado de trabalho ainda resiliente, mas que vem gradualmente perdendo tração. E para finalizar, outro destaque com relação ao Brasil, o IPCA 15, a prévia da inflação oficial para o mês de julho, que subiu 0,06%, ou seja, consideravelmente abaixo da expectativa do mercado, que apontava 0,21%. Houve surpresas positivas disseminadas, incluindo a parte de alimentação in natura, passagens aéreas, gasolina e uma dinâmica benigna dos núcleos de inflação, ou seja, aqueles recortes que são mais sensíveis aos ciclos de alta e de baixa da produção e do emprego, incluindo aí os serviços subjacentes. Isso reforça a tese, a perspectiva de que a taxa Selic, na decisão dessa semana, venha a cair 0,25 ponto percentual, conforme então o anúncio que nós deveremos então observar na quarta-feira dessa semana. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.